Flávia, quero que você se apresente para que as pessoas que estejam aqui conosco, que irão assistir depois, possam até, inclusive, é o que eu peço, sigam ela nas redes sociais. A Flávia Lino, né, é minha terapeuta e eu já estou grata por todo o trabalho que a gente tem feito, um trabalho de ganha-ganha, onde a Rússia é a coach dela e ela é minha terapeuta, e isso conecta para o bem. Por favor, a palavra é sua, minha linda. Ok, então, gratidão pelo momento, Rússia, gratidão por, né, estar aí nesse movimento de troca que sempre acrescenta, e gratidão àqueles que estão chegando e que vão ver depois, pela essa oportunidade da nossa palavra chegar, né? Me apresento como pessoa, né? Flávia Lino, mãe, filha, esposa, uma pessoa que está numa proposta positiva do bem, querendo assim desenvolver pessoas, é uma pessoa amiga, companheira, cúmplice, positiva, mas profissionalmente estamos aí na terapia, é por escolha o propósito, né? Não foi nasci pensando em ser terapeuta. Me tornei terapeuta na minha busca pessoal. Justamente esse assunto tem tudo a ver com o que foi a minha jornada, né? Poderia estar satisfeita como biomédica, porque eu estaria na área de saúde, prestando serviço, na ajuda, né? Porque a gente sempre associa saúde com ajudar pessoas, e eu estava naquilo ali e aquilo não me complementava. Aquilo não trazia satisfação, nem realização profissional e nem emprego, porque como eu estava tão desconectada da minha proposta, nem oportunidade de trabalho parecia de forma decente, digna, né? Só tive oportunidade de estágios e tudo mais. Mas hoje eu entendo perfeitamente o porquê, e isso que é o tema de hoje tem tudo a ver, né, com o que é a história do meu propósito. Eu acho que, como terapeuta, a gente só ajuda as pessoas naquilo que eu trabalhei em mim. Para mim, isso é uma filosofia de vida. Eu só Uau! atraio as pessoas que eu vou conseguir ajudá-las naquilo que eu compreendi, né? Então, se eu entendo sobre aquilo, eu posso facilitar as pessoas a entenderem. Então, encontrar o propósito é uma coisa que eu entendo. Porque Uau! hoje eu estou naquilo que me conecta com o bem. Né? Essa fala de conexão de propósito com o caminho do bem é justamente saber que quando a gente encontra o propósito, o nosso caminho é aquilo que a gente veio como. E todos nós viemos para o bem. Todos nós viemos para o bem. Às vezes o que nos faz não estar no bem é a desconexão com o propósito. E quando Né? você fala dessa desconexão, eu tenho passado por um processo, né, de desconectar de algumas coisas que não fazem, de fato, algo relevante na minha vida. E às vezes no início a gente tem um pouquinho de medo, tá, gente? Eu quero dizer para vocês que é normal você ter que se desprender, você ter que se posicionar de maneira diferente, e a dor, ela faz com que você expanda sua mente de maneira que a sua expectativa não seja algo que vai estar no outro, mas quando você vive o seu propósito, isso conecta com a sua essência. E a Flávia, quando fala, né, do caminho do bem, e aí eu quero clarificar para vocês, não está ligado somente do que você faz o bem para as pessoas, mas para o bem para você Uhum. mesmo. Não é verdade, Justamente. Flávia? Isso. É entender que se, vem uma programação para a gente vir, né? A gente vem aqui e ninguém vem para dar errado. Nós viemos para dar certo. E o que é esse dar certo? É se encontrar naquilo que é o seu dom, o seu talento, aquilo que você te faz feliz. E às vezes a gente, por busca de status, uma consciência muito equivocada de que determinadas profissões são melhores do que outras, porque isso é um grande equívoco, né? Tudo é necessário e tudo tem a sua importância. E aí, quando a gente é regido culturalmente, porque tem que ser um doutor em algo, né? E esse doutor em algo é geralmente específico, né? Ou em direito, ou em engenharia, ou em medicina, ou, né? Tem que ter alguma coisa. E isso desconecta muitas pessoas.
Porque elas, às vezes, saem dos dons e dos talentos pelos status ou pela propaganda que é vendida sobre profissões, né? Essa profissão aqui tem resultado. Essa profissão aqui, ela é bem vista. Essa aqui te traz... E, às vezes, você está naquelas profissões, mas não está no seu propósito, você não está no bem, porque você está doente, está passando mal, começa a ter um comportamento equivocado, grosseiro ou irritável, alguma coisa nesse sentido, demonstrando ali um desconforto, né? E uma das maiores conexões que faz a gente trazer para o propósito é a dor. Muitas vezes pessoas têm depressões para encontrar seu propósito depois. As pessoas às vezes têm uma doença, né, emocional, um câncer, alguma coisa, e depois daquela ela volta para o propósito. Ela entende que a vida dela não era aquilo que ela estava levando. Então, a dor, ela é um marcador de que você está fora de algo que você veio viver. Uau. Né? Isso é muito interessante. E aí, quando você fala, né, de uma carreira, é importante a gente entender e dizer assim, o que eu estou vivendo hoje que está ligado ao objetivo que eu vou alcançar. O objetivo está ligado, sim, a meios financeiros. A gente tem essa... É importante saber que ninguém vive só de luz, tá? Quem dera eu, meu Deus. Mas, porque eu amo a luz, né? Tá tudo certo. O que é importante? É você saber que nessa jornada, tudo que você for semeando tem que estar conectando com aquilo que você se propõe. E quando eu me proponho, eu entendo que passa-se fases. Depois que eu saí da multinacional, foram quase 16 anos, existiu um momento, Flávia, que eu disse, eu não estou mais feliz. Ou seja, enquanto eu estava desenvolvendo pessoas, maravilhoso. Enquanto eu estava gerenciando pessoas, incrível. Mas quando eu comecei a distanciar daquilo que é o que eu posso ajudar a Flávia e entro num rol de poder, de posicionamento, de somente dar ordens, isso estava o quê? Desconectando comigo. E aí, entrei nesse mundo, né, de coach, de desenvolvimento, e aí, focando nessa lei da atração, quem eu quero do meu lado, qual é a média das 5 pessoas que eu estou convivendo. Aí vem toda essa parte de vou pelo poder da ação, mas qual é o sentido da minha existência? O que eu vou conectar com a Flávia? É isso que eu estou dizendo, gente. Não, busquem pela qualidade, não quantidade. Porque quando eu tenho qualidade, isso é incrível. Falando sobre isso, como que eu posso reconhecer o propósito? Já que você já entrou mencionando que formou em biomedicina, trabalhava aí para as pessoas. Me conta um pouco aí de como que você reconheceu o seu propósito. Assim, ó, muito jovem, eu sempre fui uma pessoa que questionava, né? Questionava as experiências. E eu vi que eu estava na área de saúde por uma escolha pessoal, não foi uma pressão familiar. Eu estava na intenção de ajudar as pessoas. Na área de saúde, eu estava doente. E eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Por quê? Eu me considero uma pessoa do bem. Uma pessoa que está numa proposta de ver o melhor das pessoas, de tentar ajudar, de ter uma reforma íntima, no sentido assim, de me vigiar em relação às pessoas, não tentarem magoar pessoas, tentar ajudar. Então, assim, eu falo, gente, não era para eu estar mal. Eu sou uma pessoa até legal, eu sou uma pessoa boa. Sabe? Quando você pergunta por que eu estou tão, né? Eu vivia com dor de cabeça, eu tinha problema de estômago, e assim, estava num relacionamento saudável, feliz, com família, não tinha atrito familiar, eu não tinha motivos para estar doente, falando assim, a grosso modo, né? Mas por que eu vivia com dores, né? Eu queria entender, e aí eu falei, alguma coisa está fora do lugar aqui. E a questão do profissional não fluía, igual eu falei, eu fazia estágios que me consumiam a energia,
Mas não aparecia uma proposta legal de trabalho. E eu falava, gente, mas né, tô fazendo certinho, tô trabalhando, tô dedicando, a turma não aparece. Mas era muita colocar muita energia, muita disposição de energia para alguma coisa que não saía do lugar. Aí eu falei, eu preciso de ajuda. Só que é o seguinte, eu sou da área da saúde, eu sabia que se eu buscasse naquela época, porque eu estou falando, gente, de coisas de 15 anos atrás, onde eu não tinha acesso a Google, onde eu não tinha ali perguntar, eu não sabia os meus sintomas, eu não sabia que eu estava tendo crise de ansiedade, eu não sabia que eu estava tendo traços de depressão, eu não tinha essa consciência. Eu tive que buscar naturalmente, né? Vamos ver entende? Assim, entender eu comigo mesmo o que estava acontecendo. E lógico, quando a gente tem a religiosidade, quando a gente tem ali né, umas conexões, a gente reza, a gente faz prece, mas não. E graças a Deus, que foi através das preces, das orações, que eu encontrei caminhos de ajuda. E assim, e tinha uma relação muito boa com a minha mãe, né? E comentava com a minha mãe que eu não estava feliz profissionalmente, as coisas não fluíam, não acontecia. Eu ia lá chorar meus dramas, né? E a minha mãe falava assim, minha filha, quando a gente precisa de ajuda, ajuda que ajuda vem. Mas não era por barganha. É tipo assim, que quando a gente tá mal, a gente começa a ajudar os outros e vê que a gente tem pessoas muito piores que a gente. Isso é verdade. Aí a gente vê que o que a gente tem é frescura. Né? Meu pai falava muito, não, isso é frescura. E aí, eu fui entendendo isso, eu fui voluntária na casa de Eurípides, é uma casa de recuperação e independência química aqui em Goiânia, e com isso eu encontrei ali pessoas que estavam em situações de necessidade realmente de ajuda, né? Ali a gente precisou de ouvir, e foi justamente nesse lugar que eu fiquei sabendo de um curso, que era uma técnica japonesa que chamava Reiki. E foi o encontro com o Reiki que me fez melhorar emocionalmente. E aí eu falo, se não é o Reiki, ó, se não é biomedicina, é o que então? Aí eu já mudei o questionamento, eu já saí um pouco do vitimismo. Ai, meu Deus, nada dá certo. Eu era esse discurso, nada que né? Aí quando eu falei, então então o que que é? Aí eu fui começar a entender essa parte terapêutica que funcionava em mim. Era talentos e dons que estavam guardados e eu não sabia. E aí foi com a prática, foi com essa descoberta, que hoje eu me considero terapeuta, foi o que eu vim fazer. E aí a sua pergunta é, quando que a gente sabe? O corpo fala. O corpo fica confortável. A gente fica, como diz assim, não tem aquele desgaste, não é pesado. Aquilo que a gente se propõe a fazer fica leve, fica suave, fica divertido, fica tranquilo. Então, o que que é você saber que você está no seu propósito? É você entender o seu estado de humor. É você entender o seu corpo. O seu corpo não adoece. A tua mente, ela supera, né? Ela não fica nos dramas quando a gente está no propósito. Quando aparece um obstáculo, você enxerga como um degrau que você tem a subir e não uma dificuldade. Quando a gente está fora do propósito, tudo fica mais difícil, é totalmente distorcido e é cansativo, é doloroso, né? Quando a gente sai disso, a sensação é alívio, tá? Sensação de alívio, de alegria e contentamento. Se você está em algo que faz essas três coisas, você está no seu propósito. Super importante o que você está falando, porque muito do que a gente vê hoje são pessoas vitimistas que, em vez de olhar para si e ver o que, que pode agregar, o que, que pode somar, o que, que pode sair dessa zona de depressão, de dor. E aí, gente, muito cuidado. Você que trabalha para empresas, ou você que trabalha para você mesmo, cuidado com essa questão de se vitimizar. Eu sempre digo que atrás de tudo que é um choro ou uma reclamação tem uma intenção positiva. Isso está ligado ao seu inconsciente. De alguma forma, você aprendeu a primeiro se vitimizar e depois se posicionar. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é muito mais fácil eu sentar, chorar e falar: nada vem para mim, tudo dá errado. E aí eu já quero trazer para vocês, que é o que eu estou sentindo aqui, cuidado com o que essa boca fala. Porque nós estamos aqui, ó, a lei do universo, né, gente? É muito importante. O que eu falo, o que eu sinto e o que eu faço. Então, muitas vezes você está assim, não, eu estou sem dinheiro. Não, peraí.
Muda a frase. Nesse momento, eu estou disponível para o dinheiro, mas eu não estou, eu ainda não tenho ele aqui fisicamente, mas eu estou disponível. Quando você senta e fala, ai, Flávia, minha vida não tem sentido, ai, tudo que eu faço dá errado. Todas as vezes que as pessoas vêm comigo, eu digo através das minhas mentorias e sessão de coaching, a primeira coisa que eu faço para a pessoa é, o que você está fazendo para mudar esse cenário que você está hoje? Por quê? Porque quando a gente fala de propósito, é eu não ver o tempo passar. É você estar lá, para quem gosta de planilha, tá preenchendo aquele raio de planilha que se a Rússia pegar misericórdia, ela até faz, porque ela foi um dia orientada, mas não é o que faz ela feliz. Então, quando a Flávia falou aqui, gente, eu encontrei o meu propósito na terapia. Eu pude ajudar, entender que eu posso, ajudando as pessoas, conectar com aquilo que é meu. E aí, Flávia, eu reconheci, né? Diante do que hoje eu me coloco, eu vejo que eu posso somar muito mais através, inclusive, dos meus exemplos de vida, do que eu passei até aqui. É importante você saber que toda prova que você passa é para ser um case, um exemplo para alguém. E aí tem gente que gosta de passar, né? Tá tudo certo, não tem problema. Mas se você puder ouvir e aí se conectar com isso e dizer, poxa, a Flávia falou para eu olhar para isso. Será que isso é importante? Por que eu choro toda vez que eu vou mencionar sobre uma dor? Mas e se eu olhar para essa dor e ver o que eu aprendi com isso? Porque quando você disse tem que ser leve, tem que vir alegria e contentamento, quer dizer que não tem peso. 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 E quando não tem peso, tá, gente? Esse peso não é seu, é um fardo que não é seu. Então, é normal você, quando estiver despertando o seu propósito, desvencilhar de algumas coisas que está sendo um peso no momento. Importante você saber disso. E quais as dificuldades que as pessoas hoje têm para encontrar esse propósito, amada? A dificuldade é uma desconexão que ela começa muito cedo, sabe? Ela pode aparecer no âmbito familiar, né? Quando um pai exige uma profissão do filho, né? Você vai ser determinada coisa, e sabe? Aí gera uma expectativa, porque a criança, ela tem um amor pelos pais, que elas querem fidelizar com os propósitos e os objetivos deles. Que muitas das vezes repete até as frustrações dos pais, que estão também desconectados com suas propostas, né? E como os pais são fortes, ao olhar da criança é muito mais forte ainda, dificilmente ele vê aquele pai naquele trabalho sem força. E às vezes aquele pai está lutando bravamente para manter a família, mas não com aquela leveza que eu mensurei aqui, né? Com alegria, com disposição, não, é com dor, é com luta, é com sofrimento. E a criança assiste aquilo e por amor ela repete. Porque aquilo é o modelo de trabalho. É aquela pessoa que luta para trabalhar, é aquela pessoa que, né, dá alma. E os pais sempre falam ali, né? Veja o meu sofrimento, né? O sofrimento que foi formar vocês, aquela luta, né? Que às vezes a gente vê no campo familiar. Então, essa distorção, ela pode vir muito cedo. E aí, todos nós temos ali um formato de ego, que é assim, eu tenho que parecer bonito para as pessoas. E o bonito é no financeiro. É uma crença, gente, né? O bonito é o que é, o bom é o que... Ótimo. Só que também é possível isso dentro dos nossos talentos, dos nossos dons e do nosso propósito. Só que aí é onde tem a crença, né, a limitação de achar que tem serviço mais importante que o outro. Né? E aí quando eu começo a entender que eu não posso ser isso, porque isso não tem reconhecimento, eu vou precisar ser tal coisa importante para eu ter um valor. Então eu coloco o valor naquilo que eu vou vir a ser. Olha. É assim, ó, eu tenho que dar certo. É uma proposta de futuro. Eu tenho que dar certo. Eu nunca me vejo certa. Agora, entende?
Aí é a desconexão. A desconexão é assim, você está certo. O que você precisa fazer é encontrar qual que é os seus dons. Aí você fala assim, porque tem gente que já nasce cantando, você fala, isso aí vai ser cantor, né? E aqueles que não nasceram cantando, mas tem ali um dom que precisa ser desenvolvido. Na hora que aparece a oportunidade, o dom é treino e o treino traz talento. A gente sempre tem que associar assim, temos dons, ninguém nasce sem dons. Só que eles precisam de treinos para virar talentos. Alguns já nascem com um dom elaborado, um dom já nasce com um talento. Esses são muito fáceis de identificar e estar nos seus propósitos. Sabe? As pessoas que têm talento, e assim, é tão forte o talento que às vezes as crenças familiares não impactam no talento da pessoa. A própria família às vezes enxerga aquele talento, talvez diferente do seu sistema, né? Mas quando a gente não reconhece, porque eu já atendi pessoas que não reconhecem nenhum dom. Eu não tenho dom para nada. Opa, pera lá, não foi considerado dom. Porque, gente, assim, cozinhar para muitas pessoas é dom e vira talento e viram mestres, chefes de cozinha. Verdade. O que faz é diferente de um cozinheiro de casa para um cozinheiro que tem lá um programa de cozinha. É o que ele aceitou como propósito. Ele veio e encarou aquilo como sendo aquilo que ele veio fazer. Aí você, às vezes, tem esse talento, mas está ali achando que ele só vai ser reconhecido se ele for doutor em alguma coisa. Aí que está o equívoco. Então, o que distancia as pessoas dos seus dons? São as crenças limitantes em relação às suas habilidades. Achar que aquilo que ele tem de dom não é importante. E, às vezes, por exemplo, a maternidade é dom para muitas pessoas. Porque quando você é mãe e tem o dom e o talento de ser mãe, você não fica com a mãe só com seus filhos. Você é mãe de causas, você é mãe de, sabe, ONGs, onde você institui ali algo além, porque o talento ele vai além do umbigo, ele vai além, o propósito. E outra coisa que é muito importante a gente entender, às vezes a gente está muito conectado só com o campo físico, só com o que material, só com a existência, essa. E a gente desconsidera a parte energética, a parte fora do campo físico. E quando a gente está alinhado com o nosso propósito, nós somos instrumentos de luz. Verdade. Nós somos instrumentos a impactar pessoas e de forma grandiosa, né? E às vezes as pessoas, por desconsiderarem os seus talentos, elas não encontram essa conexão e se acham totalmente perdidas, né? E causa desconforto e que leva à doença. Esse é o mecanismo. E quando você fala sobre isso, é tão importante que, assim, gente, eu descobri que algumas áreas que hoje eu desenvolvo e me tornei especialista, eu herdei e eu quis, de verdade, me posicionar de uma maneira diferente, que foi ir para o ramo da área de vendas. Hoje, no off, a Rússia faz muitos trabalhos voltados para treinar pessoas para vender. E isso está ligado ao meu pai. Eu descobri que é uma forma de ganho. Só que o que a Rússia entende? Que ensinar a pessoa a vender, primeiro eu preciso colocar ela no propósito do eu dela. Eu primeiro preciso desenvolvê-la. Eu sempre falo para as pessoas que não é vender algo, é o que você está conectando através desse produto. E aí, é importante a gente dizer a vocês que a nossa intenção aqui é que você compreenda. Será que o seu propósito está ligado, de fato, àquilo que hoje você está trabalhando? Se é só por fonte de renda, não tem nada errado nisso. Só que quando você distancia do seu propósito, você acaba que deixa de transbordar mais na vida das pessoas. E quando eu olho para mim, eu preciso ver. Não é sobre eu digo, a seara que eu tenho semeado a respeito do que vai vir para mim em questões financeiras. Muito cuidado, a Flávia colocou aqui algo muito importante, gente. Não é sobre só ter o dinheiro, mas é o que você faz com esse dinheiro. Quais são as pessoas que você se conecta para transbordar de uma forma diferente? Se reconhecer, eu sou realmente alguém que hoje
somos no meio que eu estou, porque de nada adianta nós virmos aqui para uma live e ficar falando eloquências que não conectam com a nossa essência. E a nossa essência é para o bem, é dizer para você, mulher, para você, homem, que está aqui conosco, que você nasceu para ser um vencedor, uma vencedora. Você nasceu para dar certo. Só que para dar certo, você precisa entender aonde você está hoje e que, de fato, onde você quer chegar. Entendendo, claro, que quando eu entendo aonde está o meu propósito, como que eu posso reconhecer? Flávia, você trouxe aqui a questão da leveza, do contentamento, da alegria, de experienciar aquilo que dá certo, mas como que eu reconheço isso na minha vida, na minha história, para que as pessoas que estejam aqui conosco possam entender? Porque eu vejo que quando a gente fala de crenças limitantes, eu quero clarificar para você que essas crenças, elas estão ligadas àquilo que você ouviu do papai, da mamãe, do tio, do avô, da avó. E muitas vezes pessoas talentosas, da religião. Exato, dos líderes que de alguma forma entrou na sua vida, de um amigo, de uma amiga. Olha que importante isso. Porque às vezes a gente fica muito assim, não, é um líder. Ó, lá na nossa base, a gente tem muito assim, um líder religioso, a religiosidade, aquilo que não pode, isso é pecado. E aí a gente vai conectando tudo isso aqui no nosso cérebro e essas crenças vão sendo instaladas. E aí, eu falo desbloquear, desconectar, você precisa estar certo do porquê da sua existência. Mas como, Flávia? E aí, reconhecer que nós estamos trilhando o caminho com o seu propósito, o que você quer. Fala pra gente. Como eu havia mencionado, né, que o corpo fala. E a questão das sensações. Mas o que nos traz a certeza é o coração. É um sentimento que a gente sente de, tipo assim, faz sentido. Porque quando a gente está fora do ponto, fica sem sentido as coisas. Né? E o coração, ele traz um calor, né? Um acolhimento. Então, quando a gente segue o coração, a gente está seguindo a alma. A nossa alma, ela é conectada com o coração, com aquilo que me faz sentir bem. A nossa mente é conectada com o consciente coletivo. Então, eu fico ali pensando em agradar pessoas. Então, quando eu estou tomando decisões pela mente, eu estou pensando para as pessoas. Eu tenho os outros, né? A conexão com os outros. Os outros vão pensar de mim, os outros vão achar que eu não estou certo, os outros, né, vão achar que eu não sou ninguém, os outros, sempre é os outros e é fora. Então, quando a gente está pensando em agradar os outros, a gente está distante do coração. Conexão, o que eu quero para mim? Então, as perguntas, elas ficam todas intimistas. Né? Como que eu sinto quando eu estou com determinadas pessoas? Como que eu sinto quando eu estou em determinadas situações? O que aquilo me traz de sensação? Então, é trazer para o corpo sensações conectadas com o coração. A mente mente. A mente, ela fica falando, nossa, é bonito ser médico, é bonito ser doutor, é bonito ser coaching, é bonito ser, né, terapeuta, é bonito. Então, assim, ai, que lindo aquilo lá que deu para... Mas põe você lá como um cirurgião, põe você lá como um coach, desenvolvendo pessoas, um palestrante. Aquilo lá combina com a tua alma. Você se vê nisso, isso você se aplaude naquilo que... Então, se vê na situação e sente. Né? O corpo fala. Tipo assim, gente, eu não me vejo nisso. Agora, quando há um propósito e você entende o propósito te coloca em coisas que você não imaginava. E já é diferente. Eu vou dar esse exemplo de agora. Pensa eu de uma geração, sou de 1970, né? A minha geração é época de 70. Então, eu não cresci pensando assim, quando eu crescer, eu vou ser terapeuta, vou ser mestra em reiki e eu vou estar nas redes sociais divulgando terapias. Nunca imaginei isso, porque na minha geração não existia isso. Então, não foi uma coisa que eu cresci pensando em ser e nem falar, naquela época não tinha como eu imaginar isso. Né? Hoje, talvez uma criança, ela pode pensar em querer ter um canal, ela pode querer pensar ser uma influencer, ela pode querer pensar, né? Eu não. Câmera fotográfica era raro. Até, né? Você tem uma máquina boa para tirar foto, imagina celular, essas coisas.
Então, mas o que eu falo? Pelo meu propósito, eu me desenvolvi. Pelo propósito, para que a palavra chegue, né? A terapia chegue nas pessoas, para que o bem-estar chegue, porque o meu propósito é ajudar as pessoas a se desenvolverem, a mover a conexão com o que veio fazer. Então, eu preciso usar as redes sociais, então eu precisei de me desenvolver, né? Então, eu fui para coisas que eu não imaginava. E lógico, e eu quero desmistificar uma coisa aqui, para as pessoas entenderem. Ah, porque é terapeuta é bem resolvido? Não, é porque está tentando se resolver, né? Ah, o coach é porque ele solucionou, tá todo... Não, porque ele está tentando solucionar. E uma coisa não independe de outro. Parcerias, gente, funcionam super bem. Tipo assim, eu sou terapeuta, mas caio nas mãos de alguns terapeutas de vez em quando porque eu me vejo em processo de desenvolvimento. E eu acho que um bom terapeuta se terapeutiza. Entende? Exatamente. Me coloco nas mãos do coach. No caso, eu sou né, coach da Rússia. A Rússia me orienta para desenvolver. Então, é uma parceria. E eu também sou coach, mas eu me coloquei a serviço dela me fazer ferramenta. Para quê? Para se desenvolver. A mesma coisa, as pessoas não estão assim, eu sou autossuficiente. Ah, eu sozinho me resolvo. Isso se torna equívoco um pouco mais na frente, porque a gente veio para compartilhar. A gente veio para fazer trocas. A gente veio em comunidade. A gente não veio isolado. Então, cada um tinha um planeta para viver, né? Vai lá. Fica dentro de uma bolha, né? Fica dentro de uma cada um bolha. tem seu mundo. E vive no mundo pessoal, cada um. Não, a gente veio para o coletivo. E outra coisa, propósito é igual a serviço. É muito trabalho estar dentro do propósito da gente. A diferença é um serviço que tem a ver com você, que ele flui. A diferença é o trabalho, a luta, o sofrimento. Aí não tem propósito. Aí não é. Então, mas falar que porque você está no seu propósito, você não precisa mais nada, deu tudo certo, não precisa se desenvolver, nem pelo contrário. Só que aí o seu serviço... Só que o seu serviço, ele não fica só pelo dinheiro, ele não fica só pelo status, ele não fica só para fazer bonito, ele fica para sensações. Aí você fica, igual antes de começar a live, o friozinho na barriga que dá, que coisa mais gostosa, né? De você saber, uau, eu vou poder falar mais uma vez de algo interessante que a gente gosta e que ajuda pessoas, né? Sim. Então, assim, é isso, é essas sensações. Eu acho que quando você perde... E os propósitos, eles mudam. É interessante as pessoas entenderem também que eles vão dando novos caminhos e direcionamentos. Mas é porque foram dados passos. Então, quando você está no caminho do seu propósito, outras coisas aparecem. Até mais dons e talentos se apresentam, que você você até se surpreende. Agora, quando você está fora do propósito, é difícil você apresentar um talento. Porque aparece dor e sofrimento. E nesse campo não tem criatividade. Quando a gente está na dor e no sofrimento, é tipo um bloqueio à criatividade. E quando a gente está na alegria, né, num estado mais amplo de ideias, surgem criatividade, surgem projetos, surgem inovações. Porque o campo de vir a novidade, o criativo, é na alegria. Não é na tristeza, não é na melancolia, não é na depressão. Dificilmente alguém canaliza propósitos numa depressão, a não ser que ele esteja saindo dela. Exato. Bom, a Roberta colocou aqui, né? Eu vivi um processo para entender meu propósito, mas na verdade sempre deu o sinal e eu não estive atenta. Na verdade, eu ficava duvidando. É normal isso acontecer, tá? Mari, Isso é uma maturidade, né? É interessante essa fala da Roberta, porque é o seguinte, o que acontece? Eu acho que você já ouviu falar da expressão, né? A vida começa depois dos 40, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas falarem, e como eu já passei nessa fase dos 40, eu entendo perfeitamente o que as pessoas falavam. É porque quando a gente está ali na fase da criança, a gente nem sabe que está vivo. A gente nem sabe que está na vida, a gente está vivendo. Quando a gente está na adolescência, a gente começa a questionar que está na vida. Né? Quem sou eu? Que tenta se afirmar, aquela coisa assim. Qual que é o sentido disso? A rebeldia. Qual que é o sentido disso, né? Tipo, se eu nem pedi para nascer, que ainda tem uns adolescentes que ainda equivocadamente pensam,
né, que não fez esse pedido. E quando a gente está ali na fase, né, após os 21 anos, que aí você já é autônomo, dono das suas, responsável por você mesmo, aí você fica fazendo as suas escolhas aí, a Deus dará, né? Sem muitas vezes orientação. Tiro em qualquer lugar. Isso. Aí quando nós estamos lá na casa dos 30, vem a colheita. Vem a colheita, né? Porque aí a gente começa... E aí quando começa a vir dor na colheita, a gente começa a falar, pera lá, alguma coisa está errada, eu tenho que dar um sentido para a minha vida. Então, geralmente, as pessoas começam a ter um direcionamento da sua vida a partir dos 30 anos. Onde ela começa a ter um centramento de queimar, não, eu não, identificar onde errou, onde não errou. É tipo, faz assim, né, um apanhado geral, tipo assim, para onde eu quero conduzir a minha existência? Nossa, chega de fazer isso, eu quero mudança. Então, geralmente é nessa fase, a partir dos 30 anos, que as pessoas começam a querer dar um direcionamento que faça sentido para a vida. Então, elas às vezes buscam por coaching, busca por terapia, busca por igreja, busca por livros, busca por pessoal. Desenvolvimento. Então, ela vai na busca. A busca, ela, geralmente, é essa fase. E aí, quando ela começa a buscar, ela começa, então, a dar direcionamento. E aí, uma pessoa bem regida e bem orientada, ela começa a ter colheitas positivas. Aí ela, então, tem domínio, né? Lei de causa e efeito. Se eu planto milho, eu colho milho. Não tem como ser diferente. Então, quando eu tomo consciência de que sou eu quem crio a minha realidade, e ela volta naquilo que eu vibrei, naquilo que eu pensei, naquilo que eu senti, naquilo que eu desejei, e aí o retorno começa a vir, a vida fica muito mais leve. E aí isso acontece quando? A partir dos 40. Né? A vida... E aí você vê os sentidos, né? Começa a encontrar, nossa, agora eu entendo por que é que aquilo deu errado, eu entendo como era o meu comportamento, porque tem análise, tem uma percepção, é um olhar que não é um olhar de rejeição, não é um olhar de julgamento e não é um olhar de desaprovação. É um olhar de aceitação, de reconhecimento e de acolhimento. Se você começa a olhar a sua existência com esse novo olhar, você muda a sua vida de uma forma extraordinária. Mas se você ficar olhando para o passado, julgando o pai, julgando mãe, julgando família, se julgando, você já comete uma enfermidade aí, né, para vir, porque ela vem como consequência, é lei de causa e efeito, né? Que se eu começo a olhar equivocado, com rejeição, o universo traz de volta para ser aceito, porque o universo, ele é acolhedor, é tudo, ele não tem rejeição, quem rejeita somos nós, e aí o universo traz de volta. Então tem pessoas que ficam em relacionamentos tóxicos, termina um, volta para outro, por quê? Porque ela não entendeu o que é a toxicidade ainda. Então ela tem que trabalhar a toxicidade. Justamente. Comportamento, porque normalmente quando você olha, né, por uma... E aí eu falo, olhando a vovó, aí, gente, é muito importante, tá? A vovó, o vovô, aí vem o papai, a mamãe, aí vem você e seu esposo, seu cônjuge, aí vem seus filhos, e aí vai fazendo o quê? Eu falo que é um emaranhado que você precisa paralisar. Aí é por isso que nós estamos aqui, para vocês entenderem esse detalhe. E essa complexidade que você está falando aí, né, para quem tem família, entender que aquilo que eu rejeito lá atrás, quando você falou papai, mamãe, alguma coisa, apresenta aqui, às vezes, nos filhos, tá? Para serem aceitos. Porque eu tenho que aceitar é lá, não é aqui. Esse é o equívoco, porque a gente rejeita. Quando eu aceito que lá foi o possível, foi o que dava conta, aqui libera, aqui se resolve. Então, é muito interessante a gente entender esses processos aí de aceitação, de desprender de julgamento. Quem está nessa área de terapia, ele não pode se prender a julgamento. Ele não pode questionar. Nossa, mas como tal pessoa? Não tem isso. Não existe essa possibilidade. Sabe? A pessoa tem que se despir de julgamento e falar no que é possível mover para o melhor. É só essa a proposta. Não é saber a nossa, mas como. Não tem que questionar.
sabe? É aceitar. A pessoa chegou daquela forma, com aquele histórico, e daqui para frente, o que a gente pode fazer para melhorar? E nunca pensar que alguma coisa lá atrás está errada, nem com a pessoa e nem com a história dela, né? Então, assim, é interessante a gente saber que o que está lá atrás rege aqui, o agora, e é o que eu decido hoje que muda o meu amanhã. Opa, isso é forte. Gente, olha só, Né? porque quando a gente vai para. Eu gosto de. Uma das minhas. O meu amor por todos os dias é ler a palavra, diz que há tempo para tudo debaixo dos céus, em Eclesiastes 3:20. E aí, o que você está colhendo hoje é fruto do que foi plantado no ontem. Eu gosto sempre de dizer que a gente precisa viver o aqui e agora. Quando eu estou no aqui e agora, eu consigo entender e ser grata os meus antepassados, quem veio antes de mim, e aí é onde eu respeito, né, a hierarquia, o pertencer e faço um novo movimento para que isso não venha o que se repetir. Quando a gente fala de se repetir, é você deixar de viver a sua vida, e quando eu deixo de viver a minha vida, eu deixo de viver o meu propósito. Aí é onde você precisa entender que quando você deixa de viver o seu propósito, você se torna uma pessoa mal-humorada, uma pessoa melancólica, reclamona, e na boa, ninguém gosta de gente assim. Eu vou dizer para vocês que até os Nem 17... a pessoa fica feliz com ela. Olha só pra você ter uma ideia. Até os 16 eu era extremamente nojenta, arrogante. Eu dizia assim que não era qualquer um que falava comigo. Até que um dia meu pai falou assim: minha filha, deixa eu te contar um negócio. O mundo não gira em torno de você. Você precisa entender que você tem que se conectar às pessoas. E meu pai, gente, não tinha aí esse negócio de coach, desenvolvimento, não sei o quê. Não, ele já tinha essa especificação. E aí eu ouvi e disse: ok. A vida vai te ensinar. E é a vida que nos ensina. Quando fala dessa vida tem que ser vivida de maneira extraordinária, com amor, com verdade. Porque eu vou falar um negócio para vocês. Se eu não enxergasse uma verdade na Flávia, eu nem traria ela aqui. Primeiro que ela nem seria minha terapeuta, porque eu gosto de dizer que assim, o cuidado que eu tenho com as pessoas que estão ao meu redor. Sabem por quê? Porque quando eu entendo que quem está comigo está buscando viver ou já está no seu propósito, quer dizer que se conecta comigo. E aí, Flávia, vem o quê? A gratidão. Gratidão, eu ouvi uma vez, onde as pessoas diziam para mim assim, né? Rússia, você tem que ser grata, né? E aí, gente, gratidão não é simplesmente agradecer da boca para fora. É entender que quando nós temos pessoas importantes em nossas vidas que somam conosco, é dizer, poxa, eu mereci essa pessoa comigo. E aí, entender que essa pessoa veio para somar comigo. Quando a Flávia colocou toxicidade, né, pessoas tóxicas, é importante você já entender se essa pessoa... O que ela está te ensinando? Muito cuidado, tá? Porque depois as pessoas podem dizer que a Rússia e a Flávia falou que eu tenho que me livrar dessas pessoas. Não. Por que você atraiu essa pessoa tóxica? Isso. Qual é a sua responsabilidade? Você não tratou a toxicidade que existe em você, porque é isso que atrai outras pessoas. Exatamente. Senão, só muda as pessoas, a toxicidade ainda permanece. Isso. E aí, até como a Silvia colocou aqui, gratidão é um estado, exatamente. Para que esse negócio, não aguenta gente assim, gratidão para tudo e não está agradecendo nada. Porém, quando eu entendo isso, eu, de fato, compreendo o motivo da minha existência. Flávia, mas qual que é a conexão quando a gente fala? E aí, o propósito da Rússia em transbordar na vida daqueles que necessitam, que querem o bem, que querem se desenvolver, que querem se enxergar, que querem se resolver quando acionam a Flávia para dizer, Flávia, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum talento, onde que eu estou, onde que eu vou, né? Aquela coisa. Mas qual que é essa conexão, o caminho do bem? A conexão do propósito com o caminho do bem é que quando você encontra o seu propósito, o bem se estabelece. O bem-estar, as parcerias. Eu estava assistindo um vídeo com meu filho e achei super interessante, porque estava... O vídeo
era a criação de um instrumento exótico, bem estranho, sabe? E vendo lá a complexidade que era fazer aquele instrumento. Meu filho estava assistindo isso, né? E aí eu fui entendendo a história e foi interessante assim, esse jovem viu esse instrumento, né, pela internet, ficou apaixonado por aquilo, só que ele entendeu que a dificuldade para ele ter aquele aparelho era imensa naquele momento. Então ele resolveu criar por ele mesmo. E aí ele começou a estudar esse instrumento, a confecção dele, porque ele imaginou que ele iria encurtar o processo. Porque é jovem, né? Jovem sempre é animado, né? Ele deixa, não, eu vou fazer e vai dar certo. E ele se dedicou tanto a esse instrumento e com certeza demorou muito mais tempo do que ele imaginava. Mas pensa, hoje ele é um fornecedor e vende ganha muito dinheiro com isso. Mas o que aconteceu? Ele identificou algo que fazia sentido para ele, ele sentiu aquilo e ele colocou energia naquilo para executar. E hoje ele é nada mais, nada menos que um distribuidor desse instrumento. E assim, foi 1 ano, 2 anos? Não foram, gente. Foi 1 década de dedicação dessa pessoa naquilo que ele encontrou propósito. Pensa o tanto que ele teve que desenvolver, o tanto que ele teve, tanta energia gastada ali. E houve retorno financeiro? Houve. Mas imagina o retorno de alma, de ele saber que hoje ele é um vendedor daquele instrumento. E não tem nada a ver com boa ação, porque as pessoas acham que o caminho do bem é assim, eu ser caridosa, distribuir sopa e dar agasalho, campanha de fome. Gente, isso é bem sim, mas não é só isso. Você estar executando um propósito e sendo feliz naquilo, e sendo um distribuidor de instrumentos ou de qualquer outra mercadoria, um distribuidor de roupa, fazer chegar em lugares que não chega com facilidade um objeto, isso é satisfatório, isso é o bem. Então, o que é a relação do propósito com o caminho do bem? É você saber que o teu propósito te leva para algo bom, para bondade, porque ela não fica só no umbigo. Geralmente, quando a gente executa algo dentro do nosso propósito, expande. E essa expansão é o caminho do bem. Essa expansão do trabalho que você executa, além... eu vou dar uns exemplos aqui. Vamos supor que as minhas terapias, elas chegavam no âmbito individual. Chegava uma pessoa por cada atendimento. Hoje, numa live, a gente pode instruir pessoas e, às vezes, até mover consciências em 10, 20, 30 pessoas, né? Pessoas que se questionarem a partir de agora. Será que eu estou em algo que faz sentido para mim? O meu corpo está falando, eu estou tendo tal enfermidade. Essas enfermidades, elas estão querendo me mostrar o que eu não vi ainda que estão por detrás dessas dores. Então, se a pessoa ligar, tipo assim, então as dores estão querendo me dizer algo, então eu tenho que entender qual é a mensagem, porque a dor não se manifesta por maldade. A dor se manifesta para a gente retomar o caminho do bem. Não é porque eu estou fazendo mal para as pessoas, eu não estou fazendo bem para mim. Olha isso. É a primeira ordem da ajuda. Imagina, eu terapeuta, com dor de cabeça, com dor de estômago, decepcionada, frustrada, angustiada, porque era isso que eu queixava para minha mãe na época, nada dá certo para mim. Imagina se eu tinha condições naquela época. De atender alguém. De atender alguém. É a mesma coisa de eu estender a mão para alguém e cair no poço junto com ela, porque eu não tenho a força de trazer essa pessoa para a consciência dela. E hoje eu falo, não, eu te entendo. Eu sei o que você está passando, eu compreendo. Então a pessoa, opa, pera lá, então o que eu estou falando é estranho. Não, não é estranho. É muito comum. É muito mais comum do que você imagina, né? E hoje, em redes sociais, a gente, por exemplo, eu falo por mim. Lógico que eu sou muito mais bonita lá no Instagram do que pessoalmente, né? A gente põe filtro, a gente escolhe as fotos, né? Mas assim... eu quero sim passar uma boa imagem, mas eu não prendi a minha imagem para que impedisse eu de fazer o meu serviço.
Lógico que eu queria ter um rostinho mais lindo, lógico que eu queria me apresentar mais bonito para estar numa live ou para estar em qualquer canal do YouTube ou qualquer coisa. Eu queria ser muito, mas eu não sou, então eu não vou esperar eu nascer de novo linda para entregar o conteúdo que eu tenho que entregar, né? Eu tenho que falar do jeito que eu tenho, então me resolvo com o que eu tenho e vamos que vamos, né? Porque eu acho que as pessoas vão conseguir enxergar uma beleza que vem além do físico. Eu acredito que as pessoas enxergam além dessa imagem, é o que eu sempre falo. A minha beleza, ela tá além de uma unha feita, né, de uma maquiagem, de um cabelo. Eu digo sempre que a beleza ela vem primeiro de dentro para fora. Então essa beleza é que vai conectar e cada um de nós temos um público e esse público necessita nos ouvir. Eu sempre tinha um negócio assim, eu vou convidar algumas pessoas, a Rússia primeiro, gente, ela vai fazendo, aí ela vai canalizando, e aí ela vai entendendo aonde que está isso, o que pode mudar. E hoje eu posso dizer para vocês que a Rússia está vivendo o propósito. Porque quando a Flávia coloca aqui, te dá um incômodo, você se sente mal, eu cheguei a dizer para o meu amigo Adriano Cândido, em um bate-papo que eu tive com ele, eu tenho falado com muitas empresas, mas eu não tenho sentido paz. Gente, a paz é que excede todo entendimento. Eu não sinto dor na barriga. Uma coisa é frio na barriga, entende? Outra coisa é um mal-estar. Né? Antes de eu estar aqui, eu me preparei, eu me conectei com o Senhor. Eu disse, Senhor, é isso que o Senhor quer. É de fato para falar sobre isso. Não teve interrupções, sabe? Não teve travar. Por quê? Porque quando eu estou no meu propósito, tudo flui. Vou deixar gravado assim, amada. O que eu quero dizer para vocês? Para vocês que estiveram conosco, a minha gratidão, um beijo no coração. Vou deixar salvo sim, porque eu tenho certeza que vai conectar com mais e mais pessoas. Que vem o melhor para nossas vidas. Beijo, Flávia. Amém. Com Deus, tudo de melhor para as nossas vidas. Gratidão.